Olá a todos e a todas, boa tarde, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma Masterclass da Zigurate. O meu nome é Mona Lisa, sou arquiteta, sou Business Developer aqui e nesse contexto estamos muito contentes e agradecidos em receber o exponente engenheiro Manda Satinga, que é especialista em BIM, gestor de portfólio e membro da Ordem dos Engenheiros de Angola e nosso colega, ex-aluno da Zigurate. Boa tarde, boa noite, Manda. Obrigado por estar aqui hoje conosco. Boa noite, obrigado, Mona Lisa, Boa obrigado pelo noite. convite. Consegue ouvir-me? Sim, sim, perfeito. É verdade. Ah, Um prazer é cá de estar. Muitíssimo obrigado. É de vital importância que a gente abandone essa ideia de que o BIM é somente o uso de um software para modelar ou gestionar projetos. Ele pode ser utilizado em todas as etapas de um empreendimento, desde o estudo de viabilidade e até a operação de um edifício. E por isso, nosso Master Internacional em Estruturas de Edificações busca justamente corrigir essa crença e especializar cada vez mais os profissionais em cálculo de estruturas de edificações, assim como melhorar a rentabilidade dos projetos. Hoje nós vamos tratar sobre fluxo de trabalho tradicional versus a metodologia BIM em um projeto de estrutura em betão armado. Manda, o palco é todíssimo seu. Muito obrigado, Mona Lisa, muito obrigado, colegas. Mais uma vez, boa noite. Esse assunto, de facto, mereceu muito a minha atenção pelo facto de eu também fazer parte do processo manual em termos da minha carreira como engenheiro, ou seja, fazer desenhos manuais e depois ir à obra. E quando comecei a juntar a tecnologia com a prática, de facto, o BIM achei uma ciência muito interessante e, de facto, pode trazer muitos benefícios, quer para o dono do projeto, o dono da obra, e acredito que a todas as partes interessadas envolvidas na implementação do projeto. É por isso, então, vamos lá. Eu sou Manda Satinga, formado em Engenharia Civil, gestor de projeto, já ando nas obras há mais de 12 anos, já assumi funções de gestor de portfólio no setor da construção, agora trabalho como gestor de contrato, membro da Ordem dos Engenheiros, sou membro do PMI, Project Management Institute, e depois sou praticante de gestão de informação. E, de facto, foi um dos primeiros passos para poder inclusive fazer um master internacional na Zigurate, porque o BIM está muito focado na informação e não necessariamente na geometria 3D. Tem a certificação PMP e tem a certificação em gestão de informação. Hoje, para a nossa agenda, tive de estruturar isso em três grandes partes, que é fazer um bocadinho a retrospectiva de como que nós, de facto, no passado fazíamos os nossos projetos. Vamos olhar um bocadinho para os projetos 2D, aos 3D, e de 3D mais a informação. E no futuro, eu queria focar muito mais, porque de facto o assunto BIM não se consegue esgotar em uma hora. Gostaria principalmente em falar um bocadinho sobre as oportunidades para o futuro, e depois o motivo para mudar para o BIM, que eu acho também muito importante. Por que que nós devemos mudar para o BIM? E depois falar um bocadinho do fluxo sobre a visualização, desde a visualização de um modelo 3D, o fluxo do 3D para análise estrutural e o fluxo de 3D para o cronograma, e rapidamente podemos dar uma olhada sobre os orçamentos. Essencialmente vamos usar 2 ou 3 softwares, só para poder exemplificar a interoperabilidade entre esse fluxo. Então, o trabalho manual. No ramo da engenharia, de facto, nós viemos do trabalho manual, os desenhos fazia-se à mão, e depois os cálculos também era manuais, era muito complexo, e quando aumenta na complexidade, também aumentava o tempo para dar resposta. E, de facto, antigamente, para implementar um projeto envolvia muita mão de obra. E essa mão de obra, cada um trabalhava quase no seu próprio cantinho. Até fazer a integração era muito complexo, e quando era preciso implementar uma correção, como vocês poderão imaginar, é muito difícil. E o que é a engenharia nos anos, podemos dizer, anterior aos anos 90, o que é que tinha como dificuldade? Maior desafio:
era a dificuldade de comunicação. E essa dificuldade em comunicação tinha impacto no tempo e oportunidades para os empreiteiros, oportunidades para o dono de obra. Eu vou focar um bocadinho sobre as oportunidades para o dono de obra, exemplificando uma coisa. Imagina um dono de obra faz um crédito no banco a dizer, opa, empresta-me este um valor, eu vou implementar o meu projeto em 2 anos, e no terceiro ano vou começar a pagar de volta o meu crédito. Ou seja, quando os projetos começam a atrasar e o dono de obra não consegue começar a operacionalizar o seu produto, o seu resultado, como poderão ver, tirava inclusive os donos dos projetos no negócio. Ou seja, as oportunidades, de facto, no passado eram muito difíceis de se cumprir pelo facto de ter muito trabalho manual entre os profissionais na implementação de um projeto. Depois, entretanto, evoluímos para o AutoCAD. AutoCAD, apesar de usar o computador, continua também um trabalho minimamente manual e antigamente o desenho era nesse ambiente que era preciso era preparar layers, era preparar cotações e assim sucessivamente. Mas uma coisa interessante na altura era quando acontece um erro por exemplo, num projeto de detalhe. Esse projeto é preciso contactar todo mundo que teve acesso ao mesmo para começar a corrigir folha a folha e voltar outra vez a imprimir. Como poderá imaginar, isso dificultava de facto a comunicação e limitava a colaboração, limitava a partilha de conhecimento, limitava a melhoria contínua entre os processos, limitava inclusive a recolha das lições aprendidas, porque geralmente isso também tem influência da cultura da comunicação entre os participantes, porque há pessoas que têm dificuldade em falar sobre os seus erros, há também manager que tem dificuldade em abordar quando há lugar a um erro. Eu acho que isso limitava de facto muitas coisas, e não só, mais uma vez, tinha impacto muito grande no negócio. Então, quais são os desafios que nós, de facto, vimos anterior aos anos 1980 até os anos, vamos lá, 90, 2000, o desperdício na gestão do projeto. Estima-se 20% de desperdício quando se implementa um projeto. E depois, há uma coisa interessante no setor da construção, 55% do tempo de quem está no setor da construção, as pessoas perdem sensivelmente 55% do seu tempo a tentar localizar a última versão do desenho, quem produziu o desenho, tentar localizar se de facto tem o último desenho, ou seja, o tempo que se perde em localizar a informação no setor da construção é brutal. E depois, do outro lado, também tem o gestor de projeto. Nós no PMI, acredita-se que no meio dos profissionais que o gestor de projeto passa muito tempo a comunicar. Agora vamos imaginar alguém a passar muito tempo a comunicar e depois perde outro tempo a localizar a informação e depois, mais tarde, se isso não ficar bem integrado, correndo inclusive o risco de criar sensivelmente 20% de desperdício. Quais são os outros indicadores que nós temos no setor da engenharia e construção? Os erros. Os erros criam um impacto muito grande. Estima-se, sensivelmente, 50% de erros que nós encontramos nos projetos é um erro de concepção. Eventualmente, esse erro pode transitar na fase de construção e estima-se 40% de outros erros são erros de facto devido à construção. Ou seja, o desafio no setor da construção é muito grande. É por isso que quando surgem então os desenhos em 3D, antes de falar primeiro dos modelos, os desenhos em 3D, começamos a resolver algumas lacunas. O que nós podemos dizer? O modelo 3D, os modelos 3D são mais fáceis de entender pelos donos do projeto do que os 2D, ou seja, se eu mostrar umas linhas numa folha,
Essas linhas, quem não for do setor da construção, e arquitetura e construção, poderá ter muitas dificuldades em entender daquilo que se trata. Enquanto que um modelo em 3D como este, dá para ver de facto do que é que se trata. E geralmente mais fáceis para todos que não têm know-how no setor da construção. Ou seja, estima-se de facto que os modelos 3D são muito mais fáceis em comunicar. É por isso um dos primeiros impactos, de facto, é a redução dos riscos em todas as dimensões do projeto, desde os riscos dos erros e omissões, desde o risco de interpretação dos elementos. De facto, os modelos 3D trouxeram uma coisa muito boa para o setor e depois permitir atingir uma construção de alta performance. Eu considero isso que é uma construção que atinge todos os objetivos de colaboração, de visualização, de simulação, depois tem possibilidade de prever a operação e depois, mais tarde, o último utilizador ainda consegue utilizar e ver a experiência do utilizador, trazer para o modelo para poder simular hoje em dia aquilo que se chama os gêmeos digitais. E depois o próprio ativo que será produzido, de facto, poderá vir a ser um ativo sustentável. Ou seja, hoje em dia, a tecnologia, os modelos 3D, mais a informação, permitem, de facto, atingir construções de alta performance. E depois, não só, permite também definir previamente o valor da construção e do negócio para o dono de obra, porque para quem tem a visualização em 3D, consegue-se fazer, por exemplo, a previsão de prazo em 3D, ou seja, adicionando o cronograma e o modelo. Pode-se fazer, enquanto isso, também a simulação, a gestão da produção e, essencialmente, uma coisa importante que se verificava no passado é a falta de colaboração e por falta de colocação. Hoje em dia, com o ambiente partilhado, hoje em dia, com acesso à internet, pode-se trabalhar de uma forma colaborativa, como se tivesse uma pessoa ao nosso lado. E eu acredito que hoje em dia podemos dizer que um modelo 3D traz de facto um valor acrescentado ao setor. O que estava a tentar dizer é um modelo 3D quando introduz as informações, vamos mostrar como que se introduz as informações, muda completamente a forma de conceber e fazer a engenharia, muda completamente a forma de fazer a construção e muda completamente a forma de operar os nossos ativos. E há uma coisa também interessante com esses modelos 3D, é o facto de, tecnicamente, começa sempre um modelo muito pequeno, e o modelo muito pequeno, na metodologia ágil, tendo em conta que tem a possibilidade de trocar a informação permanentemente, muitos profissionais consideram que pequenos lotes de informação, quando são comunicados entre os profissionais, a comunicação é mais frequente e é mais clara para todos, porque a informação é produzida e todo mundo vai contribuindo para a sua interpretação. E essa é a vantagem da modelagem em 3D, começa sempre uma coisa pequena e vai crescendo de acordo com as necessidades, essencialmente, do dono da obra e as necessidades da utilização futura do ativo. Quais são as vantagens, então, que essas tecnologias hoje trouxeram para o setor? Comunicação, completamente resolvido. As simulações, hoje em dia simula-se vários estados do projeto, pode-se simular, por exemplo, o ar-condicionado, pode-se fazer a simulação do consumo de energia, pode fazer a simulação do efeito sísmico, pode fazer, hoje em dia, não há limitação quanto às simulações com as informações, com os modelos 3D. E depois, uma coisa interessante é a execuibilidade da própria obra. Ou seja, hoje em dia, até vamos mostrar o exemplo como é que se pode fazer uma coisa dessa, tem muita informação importante, mesmo para uma pessoa que ainda não chegou a estar no local de implementação, consegue ter uma ideia clara da forma, da natureza e da localização, inclusive, de detalhe de construção. E isso facilita a comunicação. Mesmo para pessoas sem experiência, de facto, hoje em dia eu posso dizer que os estagiários, os jovens engenheiros, quando entram no setor ou quando entram no campo da prática, com uma informação como essa, eu acho que a aprendizagem vai ser muito mais rápida
E no tema da construção, uma coisa, de uma forma geral, reduz os riscos, os riscos em todas as dimensões. Risco dos custos, como poderão ver, é um modelo 3D, pelo detalhe, que o nível de detalhe que é possível atingir, pode reduzir, de facto, por exemplo, os riscos de custos, porque estes modelos trazem a quantidade real permitida, de acordo com cada norma, aquilo que serão as quantidades, os materiais que se deve adquirir para a construção da obra. Otimiza os prazos, otimiza os custos, otimiza, e depois uma coisa interessante nisso tudo é otimiza também a confiança. Por quê? Porque é possível, antes mesmo de implementar a obra, fazer uma simulação do processo construtivo. Uma coisa interessante também que se faz hoje em dia com os modelos 3D é o facto de simular, inclusive, as condições de segurança de segurança e saúde no local de obra. Ou seja, hoje em dia, quando um engenheiro começa a pensar na solução tecnológica, na forma de abordar as questões de engenharia, é importante conjugar sempre com qual é o valor que eu vou trazer para a minha empresa, qual é o valor que eu vou trazer para o dono da obra, porque o dono da obra, quando consegue o seu ativo mais cedo, mais rapidamente vai se manter no negócio, mais rapidamente vamos conseguir o próximo projeto. E depois, mais tarde, essas mesmas tecnologias nos permitem, na fase de operação, confirmar a usabilidade da construção, ou seja, do momento que se faz a concepção, planeando com mais detalhe, faz a construção melhor controlada, há a possibilidade, durante a concepção e a construção, preparar a base para simular a usabilidade da construção. E depois, durante a operação, é possível confirmar se de facto a construção atingiu o seu nível em que foi projetado, ajudando, por exemplo, a melhorar as manutenções preventivas, manutenções corretivas e monitorando a operação do ativo. Esse aqui é o exemplo que eu vi em Moçambique. Pela primeira vez, cheguei à conclusão de que eu vou fazer aqui um zoom para ter uma ideia, para quem trabalha no setor da construção. Olha essas estacas. Essas estacas, hoje em dia, se eu tiver a oportunidade de participar num projeto de um porto, eu poderei dizer que uma estaca pode ser considerado como um ativo de um porto. Por quê? Porque da forma que isso está, eventualmente faltou uma coisa que é o plano de manutenção das estacas. E se tivesse a possibilidade de fazer essa prevenção, fazer esse planeamento para manutenção e incluir isso no modelo 3D, eventualmente as pessoas, durante a operação hoje, não podiam perder essa visão e essa necessidade de fazer a manutenção periódica das estacas. Ou seja, o objetivo final, o resultado final hoje em dia é que importa para o setor da construção, que é manter os donos dos projetos nos negócios, porque é isso que vai manter-os também relevantes no setor. Ou seja, o que é que não podemos dizer? A geometria 3D, mais as informações, a documentação e a informação gráfica, conseguiu minimamente resolver um dos grandes problemas do setor, que era a comunicação, coordenação e colaboração. Olha, isso aqui veio de inglês, mas pronto. Resolve a comunicação, a coordenação e a colaboração. Então, passando agora para a perspectiva, o que é que nós achamos, optando hoje pela tecnologia, o que é um engenheiro, um arquiteto pode, de facto, beneficiar? Essas são, eventualmente, as futuras funções que vão explodir nos próximos 10, 15, 20 anos, quando um engenheiro civil estiver eventualmente a procurar um emprego. Pode ocupar a função de gestor BIM, pode ocupar a função de coordenador BIM, pode ocupar a função de especialista em BIM, pode ocupar a função de ambiente comum de dados, onde as partes interessadas vão começar a comunicar e colaborar e trocar as informações, pode ocupar a função de gestor de Virtual Design Construction, é uma utilização específica do BIM no setor da construção, em que se faz a concepção e a construção virtual de um ativo.
é muito específico para arquitetos e engenheiros, e depois pode-se fazer, você pode ocupar, por exemplo, a função de empreiteiro geral para as construções virtuais, pode ocupar a função que nós conhecemos hoje de gestor de projeto. Existe hoje em dia a função de gestor de projeto virtual. Se esse projeto virtual passa para projeto físico real, então vai ser entregue ao gestor de projeto que nós conhecemos hoje em dia. Você pode ser um chefe de equipa, chefe de equipa de um conjunto de profissionais para desenvolver e integrar as informações necessárias para o modelo 3D, ou de facto pode ser um modelador. Não é só um preparador ou um desenhador, mas passa a ser um modelador, que eventualmente pode fazer uma geometria em 3D e introduzir a informação necessária. Ou seja, hoje em dia eu posso dizer que ninguém quer voltar para trás, ninguém quer mesmo voltar para trabalhos manuais, todo mundo quer evoluir para o uso da informação. O uso que nós podemos fazer para o nosso exemplo é fazer uma análise, fazer um planeamento, fazer uma construção virtual. Então, quais são os motivos para a digitalização? Primeiro, temos que olhar para o tempo e dinheiro, para quem trabalha para o dono de obra, para quem trabalha para a construtora, para a fiscalização, para a empresa de projetista. O tempo é muito importante, porque se nós conseguirmos reduzir o tempo, entregar os nossos projetos a tempo, todo mundo beneficia com o resultado, porque hoje em dia, o aumento nos requisitos na implementação dos projetos, a transparência que é exigida, a sustentabilidade, segurança, garantia, controle da qualidade e a complexidade em si do projeto e a dimensão, não deixa espaço para, primeiro, perder tempo, nem para trazer erros na implementação ou na concepção dos projetos. E, de facto, a demanda também mundial em infraestrutura é tão alta, de que eu acho que há muita coisa que muitos profissionais podem beneficiar optando pelas tecnologias. E depois, não só, porque nós temos que mudar para a nova tecnologia e manter-se no tempo atual, porque o tempo atual assim o exige. Só para ter uma ideia, eu acredito que o próximo investidor no setor da construção que nasceu nos anos 90, eventualmente não vai querer saber dos projetos manuais. É uma pessoa que nasceu, cresceu usando a tecnologia, eventualmente será um grande desafio para quem não tiver essa flexibilidade na utilização da tecnologia. Por que nós precisamos de mudar? Porque o ecossistema da arquitetura, engenharia e construção assim o exige, porque uma das coisas interessantes é o facto dos arquitetos já há um bom tempo usam a geometria 3D, sem necessariamente a informação, mas usam a geometria 3D e eventualmente vão forçar que os empreiteiros, que os fiscais, que o subempreiteiro, que o fornecedor comece a produzir informações que eles possam também utilizar no sentido de atender às necessidades do dono de obra. E por isso o nosso ecossistema em si vai criar muita pressão, porque o nosso ecossistema tem uma coisa que tem a ver com os processos, com a tecnologia e com as políticas. O que nós temos? Relativamente aos processos, onde nós temos o dono de obra, quem faz a manutenção, o gestor de projeto, arquiteto, engenheiros, fornecedor, fabricante. Depois temos também, quando começamos a abraçar a tecnologia, eventualmente o regulador, o legislador, as instituições de ensino e centro de pesquisa podem ficar também impactados, os provedores de internet, a empresa de hardware e a empresa de software também podem ficar muito impactados, e por isso é muito importante ter consciência das expectativas dessas partes interessadas importantes no setor da construção, no sentido de atender e superar a sua expectativa. Só para ter uma ideia, esse aqui é o ecossistema, por exemplo, para implementar uma construção simples, tem também um efeito sobre a forma de fazer a gestão do contrato, tem também um efeito da forma de fazer a gestão do ambiente de segurança, tem a forma do empreiteiro, do fiscal fazer ambiente de segurança é completamente diferente da forma do dono de obra observar os requisitos de segurança e requer essa integração. E hoje a tecnologia dá suporte a isso.
Antigamente, com os desenhos 2D, sem qualquer informação, sem qualquer partilha organizada, baseado nas regras, era muito confuso a forma de trocar as informações. Só para ter uma ideia, se eu pegar uma informação hoje e mandar para 5 colegas, e à espera da resposta. O primeiro vai me responder esquecendo os 3 outros. Depois, os outros, quando me responderem, não tem em conta aquilo que o primeiro responder. De facto, pode se transformar num caos. Enquanto que quando se usa hoje uma base de troca de informação, um ambiente comum de dados, eventualmente todos os participantes conseguem chegar a informação mais relevante sobre o projeto. E isso só foi possível usando os padrões neutros. E esses padrões neutros, quais são as vantagens que hoje permitem? Hoje, o padrão neutro, quando vem, é um esquema, ou seja, cada utilizador, em cada seu processo, tem que fazer o filtro, ok? E filtrar a informação necessária para a sua aplicação. Ou seja, a informação vai completa e cada utilizador faz o filtro necessário. E o que é essa, usar, por que nós, quais são as vantagens de usar, então, os padrões netos? Evita erros na fase de projeto, porque as pessoas colaboram na produção de informação até chegar à informação que se pretende, reduz os custos e tempo durante a concepção. O que acontece? Só para ter uma ideia, vamos imaginar, temos um arquiteto. O arquiteto faz o desenho de uma parede, põe lá pilares estruturais. Hoje em dia, se o arquiteto entregar isso ao engenheiro, o engenheiro tem que voltar a desenhar os pilares para poder fazer a simulação. Portanto, com os padrões abertos, o arquiteto pode enviar a referência da estrutura e o engenheiro usa essa referência para poder fazer o seu trabalho. Ou seja, ganha-se muito tempo porque uma informação produzida não é repetida 2 vezes. Reduz o custo da construção, porque é possível planear ao detalhe, visualizando inclusive o próprio modelo, e melhora a reforma no futuro, graças a uma análise rápida de estrutura existente e uma avaliação imediata de todas as melhorias possíveis. Ou seja, a comunicação com os modelos abertos, com os padrões abertos, é interessante. O que inclui um modelo aberto? O padrão aberto. O padrão aberto vai incluindo a geometria e todas as informações não gráficas. E qualquer software pode fazer uso dessa informação, porque é uma informação aberta. Só para ter uma ideia de uma informação aberta, para quem não está acostumado, é PDF, por exemplo. PDF é um formato aberto, porque uma pessoa pode imprimir em PDF, e você abrir um PDF sem saber qual é o software que utilizou para poder produzir aquele formato. Pode usar Excel para imprimir PDF, posso usar PowerPoint para imprimir PDF, ou seja, PDF é um formato aberto onde todo mundo pode ler sem se preocupar de quem utilizou, de qual é o software que foi utilizado para produzir a informação. Enquanto que se eu lhe enviar um ficheiro Word, é preciso ter Word para abrir o ficheiro. Se tiver um outro, não consegue abrir. É por isso que o formato aberto hoje em dia permite que muitos especialistas em todas as áreas no setor da engenharia, arquitetura, engenharia e construção, e participar ativamente nesse desenvolvimento. Pode existir uma colaboração direta, então, como acaba de dizer, um software nativo para um outro software nativo, ou quando é um padrão aberto, qualquer software, de facto, pode fazer a utilização, e isso, de facto, permite a interoperabilidade, a possibilidade de cada uma informação ser utilizada por um outro especialista. Então, vamos exemplificar como que se faz do AutoCAD, é o formato manual, ou o IFC, é um modelo, para poder fazer cálculos automáticos. Vou exemplificar, mostrando rapidamente. Pode-se fazer análise de cofragem, aço, analisar a execuibilidade da obra, planeamento, orçamento, e depois outras dimensões de acordo com as necessidades das partes interessadas, porque eu com um modelo aberto, neutro, IFC, consigo desenvolver qualquer outra especialidade usando sempre a referência. E esse modelo, quando se dá a informação não gráfica e a documentação, de facto, atingimos atingimos um nível
muito alto de eficiência. Então, essa informação, ou seja, qualquer tipo de informação é preciso trazer e introduzir nos modelos. A única coisa importante posso dizer, é saber quem precisa da informação, é o arquiteto, o engenheiro, é o ambientalista, é o advogado, quem precisa dessa informação, por que precisa da informação, qual é a informação, quantidade de informação mínima, informação que deve ser produzida, material de apoio para a produção da informação e quando é que a informação será necessária, ou seja, o aspecto também de prazo com a modelagem BIM é muito importante, porque uma coisa interessante no BIM que eu pessoalmente gosto é não se envia as informações de uma forma aleatória quando lhe apetece. Geralmente, quando o contrato é baseado no modelo 3, no modelo BIM, existe uma troca frequente de informação, fazendo com que todas as partes interessadas vão recebendo a informação atualizada no momento específico, de acordo com a frequência exigida no contrato. Esse aqui é um exemplo. Eu fiz aqui um edifício de 4 andares. Esse aqui é um modelo estrutural. Ao invés de passar, só para ter uma ideia, da última vez que eu fiz cálculo estrutural manual, eu lembro, deve ter sido em 2006 ou 2007, levou-me 2 semanas, só para ter uma ideia, porque todas as vezes que você analisar, ao invés de escrever o positivo, escrever o negativo, tudo que está para frente é para anular, é para voltar outra vez a fazer. 2 semanas para poder fazer contas, cálculos estruturais. Hoje em dia, com software, faz-se num instante. Uma coisa interessante aqui é quando o cálculo acaba, o desenho da armadura é uma coisa muito complexa no ramo de engenharia para se desenhar, mas hoje em dia é só ativando um botãozito e depois, 5 minutos mais tarde, olha, já podemos ter todo o detalhe sobre as armaduras que nós vamos precisar. E essas armaduras vamos exportar, por exemplo, a Excel, e quem vai encomendar as armaduras não precisa outra vez de começar a contar linha a linha, porque é um software automático, e se quem quiser, basta abrir um leitor de IFC e confirmar a informação. Por exemplo, uma coisa interessante é essa informação conforme que está, eu posso dizer que é um varão de 12, varão de 12, mas qual é a outra informação que eu posso acrescentar? Para a título de exercício, eu escrevi aqui, outra propriedade é assegurado. Ou seja, a possibilidade a esses modelos de adicionar muita informação. Qual é a informação que é preciso adicionar? É preciso saber quem precisa de informação, qual é a informação que é preciso, assim sucessivamente. E a partir daí, esse modelo, esse contentor de informação, então leva tudo e cada especialista vai extrair a parte que lhe interessa. E depois, esse aqui é o modelo para o orçamento, ou seja, quando o software faz esses cálculos, exporta os detalhes numa folha Excel, aqui é só introduzir o preço unitário, já temos o preço, o orçamento para o nosso projeto, pelo menos em termos de custo direto, e depois, a partir daí, as empresas podem pôr as suas margens e continuar com o negócio. Conforme nós estamos a dizer, o BIM não é um software, mas é um ecossistema de software que precisa de interoperabilidade para poder fazer a colaboração, a concepção, a visualização, o controle de qualidade em termos de gestão de espaço físico, um modelo, ou seja, no mesmo espaço físico, o software verifica que 2 objetos não ocupam o mesmo espaço físico. Se tiver a ocupar, é preciso alguém para poder determinar qual a prioridade dos elementos, e depois a gestão de dados, a gestão de visualização e a gestão de utilização. Ou seja, a tecnologia BIM hoje em dia veio melhorar a comunicação na comunidade, a arquitetura, a engenharia e construção. Fazendo essa integração, ou seja, a tecnologia BIM também cumpre com as melhores práticas de gestão do projeto, porque faz a gestão do escopo, cronograma, custo, qualidade, recurso, risco, comunicação. A parte de comunicação, de facto, é uma coisa muito bem resolvida. As partes interessadas participam ativamente, porque no momento de troca de informação, as partes interessadas participam, de facto, no mínimo na produção da informação virtual do ativo, antes de passar para a produção física. E depois, eu acredito que isso pode, de facto, melhorar a reputação, o valor,
ou qualquer outro aspecto importante para as partes interessadas. Para o gestor de projeto, só para começar, já estou quase a terminar, para o gestor de projeto, só para dizer que a tecnologia BIM não veio substituir o gestor de projeto, pelo contrário, a prática de gestão de projeto vem contribuir para o plano de gestão do projeto, ou seja, a parte de comunicação está perfeitamente enquadrada na parte de comunicação da gestão do projeto, e a parte das ferramentas e técnica, essas tecnologias todas de facto fazem parte, ou seja, não existe tipo sobreposição ou ambiguidade nas funções de gestão de projeto e gestor de projeto virtual BIM. Olha, isto aqui leva tempo, de facto leva tempo, as pessoas não podem desistir, leva muito tempo, eu tenho perfeita consciência disso, mas não é impossível, ok? Só para ter uma ideia, eu estudei a prática de gestão de informação no tempo da pandemia, Covid, ou seja, nunca fui fora da Angola para ir fazer isso, mas é possível hoje conversar com quem está fora e entender a linguagem. Por quê? Porque tem uma coisa importante, devemos nos manter relevantes no setor da construção, senão seremos todos ultrapassados. E por isso temos muitas iniciativas a nível da Angola no sentido de trazer essa prática de BIM para que amanhã que haja a possibilidade dos outros profissionais dizer que eu entendo da comunicação entre as tecnologias, eu posso fazer a leitura, ao invés de pedir o ficheiro AutoCAD, não, eu vou pedir o ficheiro IFC, porque no IFC eu vou encontrar toda a informação que eu preciso, e com isso, de facto, nós podemos melhorar vários aspectos quanto à implementação de um projeto de alta performance, principalmente quando esse projeto atende aos benefícios dos utilizadores. Então, só para terminar, a escolha de facto é sua. Então, antes de exemplificar, vou ouvir duas ou três perguntas, ainda temos tempo, olha, ainda bem, e depois vou exemplificar. Vamos abrir o software que faz essas contas todas, vamos passar para o cronograma, vamos olhar para o orçamento e pronto. E vou explicar aqui os passos todos. Vou parar de partilhar e volto a partilhar. Obrigado pela vossa atenção. Obrigado você, Manda. Incrível, que aula, que aula. Agora a gente passa para as perguntas ou você tem alguma prática? Duas perguntas e passaremos para a prática. Perfeito. Então vamos lá. Perguntas, posso fazer a pergunta aqui do chat? Sim. Sim, vamos lá. Pergunta: quais são os desafios dos profissionais em adotarem as novas metodologias da automatização da construção em BIM? E como os engenheiros angolanos estão a se preparar para esses novos desafios? Falando também do Open BIM e do Closed BIM. Qual deles adotar em Angola? São várias perguntas. Ok. Vou apontar aqui para não esquecer. Falando de Closed BIM e Open BIM. Eu, pessoalmente, gostaria primeiro que as políticas públicas tomassem consciência daquilo que vai impactar, de facto, o setor da arquitetura, engenharia e construção. E, tendo em conta, estamos a falar de um ambiente público, ok? Do investimento público, o Open BIM deve ser de cumprimento obrigatório para não influenciar o mercado em optar por um determinado tipo de software. E depois, a nível dos profissionais, nós na Ordem dos Engenheiros e a Ordem dos Arquitetos, de facto, constituímos uma comissão técnica conjunta no sentido de começar já a aproximar os nossos membros quanto a essas tecnologias. E já temos muitas parcerias e, só para ter uma ideia, nós temos está em curso uma formação no sentido das pessoas começarem a errar com essas tecnologias, só para ter uma ideia daquilo que vem a seguir, porque de facto isso requer o tempo. Uma coisa é ser apanhado de surpresa, outra coisa é ter consciência daquilo que vem a seguir. Eu acho que a capacidade de resposta pode ser outra. E o desafio é o interesse. Nós insistimos muito com os nossos colegas para ter um bocadinho de interesse sobre isso, porque quem vai investir em Angola no setor da construção amanhã não vai pedir desenho em AutoCAD, eu tenho a perfeita consciência. Inclusive o Estado
o Estado angolano vai assinar um papelinho a dizer que, olha, nós queremos tudo em IFC e nós gostaríamos que essa oportunidade, quando vier, que os nossos colegas tenham, fossem os primeiros a abraçar e evoluir e manter-se relevante. Perfeito. Outra pergunta, então. Existe a interoperabilidade entre softwares de estruturas em BIM e outros softwares para análise estrutural, por exemplo, o CIPCAD, e como funciona? Ok. Ok, eu posso responder da seguinte forma. O CIPCAD, se for um software de análise estrutural, quando faz a sua análise estrutural, tem que fazer um output. Esse output pode ser um IFC. Se há um outro software de análise estrutural, essa análise estrutural não precisa de buscar diretamente para o CIPCAD. Tem que buscar a referência onde a CIPCAD foi buscar, para ter também a sua referência e também processar e ver se chega ao mesmo resultado. Geralmente o resultado não vai ser o mesmo porque a programação é diferente, a modelagem lógica lá dentro é diferente. Geralmente não vai ser diferente. Mesmo se estiver a fazer esse manual, também o resultado não vai ser diferente. Não vai ser o mesmo. O resultado será sempre diferente. E por isso, o mais importante é entender o processo. Como é que o CIPCAD vai fazer a análise estrutural? Vai usando uma referência ou vai fazer a modelagem diretamente e fazer o output? Se vai buscar uma referência, então, se tem um outro software, vai buscar aquela referência. E o facto do CIPCAD e outro software ir buscar a mesma referência, estamos a dizer que há interoperabilidade entre esse software com a referência de origem, não necessariamente as duas diretamente. Ok. A gente pode, se você quiser, então, passar para uma Ok? prática. Sim, sim. Vou outra vez voltar a compartilhar. Consegue ver o meu ecrã? Sim. Uhum. Ok, eu estava a dizer, vamos fazer um projeto. Geralmente o projeto vou fazer um projeto em edifício, porque conforme eu disse, na ordem estamos a usar, fizemos um acordo com a ACA, se tiver aqui um membro da ACA, obrigado. A ACA deu-nos licenças educacionais, onde estamos a desenvolver os nossos projetos de arquitetura, fazemos uma referência de estrutura e exportamos para outros modelos, independentemente de ter software ACA para a estrutura. Podíamos estar a fazer close beam, mas nós estamos a tentar logo criar essa base na mentalidade dos nossos engenheiros de que é preciso sempre exportar para o IFC, para você saber exatamente qual é a quantidade de informação que estamos a transferir, então, para as outras partes. Depois, vamos importar essa informação no edifícios, ok? O Edilo. O Edilo é um outro software de cálculo estrutural, tal como o CIP aqui referenciado, e esse software vai fazer os cálculos, vai criar um modelo estrutural, solicitações, aquelas coisas todas. Depois nós vamos conseguir visualizar o resultado. Eu vou abrir esse software já com as informações, com o resultado no sentido de exemplificar, porque de facto em 15 minutos é difícil modelar isso tudo. E depois podemos exportar esse modelo IFC da armadura para uma outra referência IFC e poder fazer o planeamento e o orçamento, certo? Então, eu vou por aqui o primeiro passo. Eu vou começar com primeiro um ambiente, vou voltar, um ambiente de arquitetura. Vamos lá. Eu tive de fazer, vou abrir o meu software de gestão de modelagem de arquitetura. É rápido, não sei se tem memória suficiente, mas deve ter. Ou seja, nesse ambiente, os profissionais vão modelando os seus projetos, ou seja, é um ambiente nativo, ok? É preciso entender o edifício para poder trabalhar, enquanto que quando eles terminarem essa modelagem, disponibilizar o modelo em IFC, aí qualquer um pode de facto ter acesso às informações produzidas. Como é que se faz para como é que se faz para tirar? Não sei. Eu vou procurar.
Por exemplo, um modelo como este. Sim, um modelo como este. Eu vou abrir este. E só para ter uma ideia, a Mona Lisa. Até o meu filho hoje, que quer estudar arquitetura, consegue produzir um ficheiro IFC. Só para ter uma ideia, o meu filho de 17 anos, de 16, produz um ficheiro IFC só para eu ter a certeza que ele entende daquilo que ele vai fazendo. Ou seja, este aqui é um ambiente, de facto, onde eu consigo pegar nas fundações, por exemplo, pegar um pilar, mover o pilar, assim sucessivamente. Esse é um ambiente, de facto, de profissionais, engenheiros civis a modelarem, o arquiteto a modelar. Quando preparam um modelo, e como poderão ver, de um lado, ou seja, se nós olharmos para isto, temos a informação 3D, ok? O modelo 3D, e deste lado temos as informações não gráficas, muito importante. Aqui nós podemos meter a descrição da laje, imagina o software está em português e depois o dono de obra só fala inglês, então a partir daí já não é laje, se calhar vai para slab, ok? Slab, se eles têm norma de identificar o slab, você pode pôr de facto de aquilo que é a necessidade de informação do dono da obra. Se de um lado temos as informações não gráficas. Quando terminarmos isso, nós, agora não sei como é que se tira a barra do Zoom. Tem que começar a usar Zoom mais vezes. Ou seja, a partir daqui, eu vou fazer uma coisa que é exportar para o IFC, certo? Exportar para o IFC, eu vou pegar aquele modelo no ambiente nativo, vou criar uma referência sobre aquilo. E depois, se uma pessoa, por exemplo, quer fazer o estudo de iluminação, vai pegar aquele modelo e vai pôr as lâmpadas, os cabos, não precisa de desenhar outra vez o mesmo edifício. Essa é a vantagem destes modelos. Depois, a partir daí, posso introduzir toda a informação necessária para trocar a informação com os outros especialistas. Então, aqui termino de fazer os primeiros passos. Só um minuto, vou fechar para não abrir muitas janelas. Ou seja, abri o projeto, exportei para o IFC e depois, a partir daqui, posso importar agora no software de estrutura. Só para ter uma ideia, para fazer esse master, tive de preparar uma pequena pasta, só para ter uma ideia. Ou seja, tive primeiro o modelo de estrutura, peguei aquele modelo de estrutura, criei um IFC. Vou abrir um IFC de estrutura, certo? Existe agora leitor de IFC, como se fosse leitor de PDF. Ou seja, basta escolher o teu, pode visualizar a informação conforme você quiser. O mais importante é, no contrato, quem tiver a modelar, tem que modelar de acordo com o padrão, de acordo com os requisitos do projeto do dono da obra, para que todos os especialistas possam fazer a interpretação correta da informação. E por isso a gestão contratual, de facto, a nível do BIM, é um grande desafio. Ou seja, o mesmo modelo aqui está. Se eu segurar a este elemento, esse elemento vai aparecer, diz que é uma viga, a viga é o número já daqui, eu posso olhar para toda a informação necessária que me foi transmitida. E uma coisa interessante com o BIM, pode trazer toda a informação, por exemplo, esse meu projeto, chamei o Masterclass OEA Ziggurat, e aqui tem toda a informação relativamente ao autor, à localização, tudo que vier a ser necessário. E passa a ser uma coisa interessante, ou seja, já hoje, se eu tiver um desenho em papel, eu posso tirar os autores, mas agora hoje em dia com o modelo 3D e com mais a informação, eu consigo manter sempre as referências de origem. E a partir daqui posso dizer, para quero ver o modelo transparente, olha, é isso que os engenheiros civis querem ver. É o modelo das armaduras, por exemplo, eu posso questionar e que armadura é essa, qual é a informação, ou seja, há muita coisa que se pode fazer. A partir daqui, tenho a referência em BIM e posso fazer qualquer outro uso, se não for de engenharia civil. E depois, a partir daqui, eu vou, então, importar esses ficheiros no formato de análise estrutural. Deixa eu abrir o mais pequeno que eu criei, é este aqui. Como poderão ver, os ficheiros têm tamanho diferente quase para o mesmo projeto, porque depende do nível de informação que você quer dar. Quer dar mais detalhe, menos detalhe, então os ficheiros vão criando a informação de acordo com. E depois, a partir daí, vamos fazer os outros usos. Vamos ver se o computador abre o sistema. É um outro software que vai abrir. Agora, é um ambiente de
engenheiros civis, ou seja, não querem saber onde está a janela, não querem saber onde está a porta, querem só o modelo o modelo estrutural, e a partir daí também fazem as suas contas, certo? Só mais um minuto, vai abrir daqui a pouco, certo? Para não incomodar, vou fechar só para ter a certeza que, ok, já está a abrir. Tem outras perguntas? Não, né? Vamos lá. Sim, na verdade, sim. A Na verdade, Yara, ela pergunta aqui, dentre os softwares que você está usando nesse exercício, se eles são gratuitos. são versões educacionais. Sim, gratuito, claro. Tem valor, mas são versões educacionais que foram dadas à ordem dos engenheiros. Ou seja, esse aqui agora é um modelo. Como poderão ver, veja aqui, esse aqui tem um modelo, um bloco, só um minuto, o computador já vai selecionar. Há um bloco que é o IFC, que saiu dos arquitetos. Aqui aparece. Eu usei esse modelo como referência para poder criar os outros modelos, o meu modelo estrutural. Ou seja, não preciso de desenhar outra vez, nem os eixos, nem... Não, já tenho. É só pegar a partir daí e continuar. E o que é que eu tenho? Pois eu vou abrir aqui um exemplo. No modelo da arquitetura, eu tinha a referência da viga, mas aqui tenho a própria viga de engenheiros civis. Ou seja, quando eu processar em 2, 3 cliques, ok, aqui é cálculo, quando eu disser faça o cálculo estrutural, o software vai me dar o resultado. E que tipo de resultado que nós temos, por exemplo? Vamos analisar, isso aqui ainda está aberto, tem que abrir um fechado, só um minutinho, porque senão vou abrir esta, que já está processado. Ou seja, o que é que o software faz? Depois de processar a informação, bloqueia o modelo, porque já tem resultado. Senão tem que desbloquear, alterar e voltar outra vez a fazer o mesmo exercício. E por isso eu vou tentar abrir o mais recente. E eu veja, em menos de 48 horas, consegui modelar coisas que no passado levaria um ano para conseguir. Certo. E não só, os modelos, só para ter uma ideia, quando uma pessoa faz o cálculo em modelo 2D, não tem em conta a influência, por exemplo, dos apoios à volta do elemento, enquanto que o software tem em conta do próprio edifício. Exatamente, este aqui já está processado. E tive de reduzir também o número de piso, porque mais grande, mais tempo leva para processar. Ou seja, quando você faz no modelo estrutural, o modelo estrutural tem em conta, inclusive, o tipo de apoio. Por exemplo, aqui, a armadura os pórticos, a cofragem. Vamos lá ver. A cofragem vem automaticamente. Ou seja, se eu der isso a um topógrafo, ou se der isso a um carpinteiro, sabe exatamente aquilo que é preciso. Se eu abrir, por exemplo, as armaduras dos pilares, ok? As armaduras dos pilares no quinto piso, tem aqui uma tabela com as armaduras dos pilares. Se eu quiser analisar o detalhe em todos os níveis, tenho toda a informação. E depois, uma operação importante é, tendo em conta que os encarregados que vão trabalhar nas obras, nas frentes de trabalho, ou o chefe de equipa, não tem software disponível, o que isso faz? Você vai no arquivo, outra vez, criar um modelo IFC de estrutura, certo? E a partir daí, qualquer especialista que quer fazer orçamento, quer fazer o planeamento, vai usar aquele modelo para poder fazer o seu trabalho. Ou seja, com isso, acabei de mostrar, pelo menos, vou fechar este, para poder... Ou seja, aquele modelo que eu comecei no início é depois de processar isso. Ou seja, já importamos no modelo, no software de estrutura, um ambiente de engenheiros civis, especialista em estrutura, já modelamos, já fizemos os cálculos todos, as formas, com franja e tudo, já visualizamos o resultado, estamos confortáveis de que é o resultado certo, então vou exportar o modelo para o IFC. Então esse modelo serve para quê? Agora posso fazer, por exemplo, o planeamento. Já tenho as armaduras, posso comprar o aço, posso simular a montagem da grua, posso fazer muitas outras coisas. Por isso vou abrir agora um software que é de fazer o planeamento. Eu já tinha aqui, antes de começar a apresentação, deixa eu ver. Certo. Quem vem do setor do planeamento, quem faz o planeamento, só tem as barras Gantt.
não tem um modelo 3D. Como poderão ver aqui, já consegui importar, vou mostrar o que é possível importar aqui, ou seja, o meu modelo de estrutura que estava naquele lado já está aqui. Então, vou tentar mostrar qual é a potencialidade desse software. Eu consigo trazer para este modelo o planeamento feito em Primavera, em Project, até objeto 3D, tipo uma máquina, posso trazer aqui e dar movimento à máquina, certo? Para poder, por exemplo, simular os aspectos da qualidade, condicionamento do estaleiro, ou seja, como poderão ver, isso mesmo é a base da interoperabilidade, receber uma informação e fazer uso dentro do ambiente. Então, vou fechar vamos nos focar neste modelo, ou seja, trouxe o meu modelo, o computador não entende nada, o que é que nós temos aqui? Temos a referência do nosso master, que nós já estamos a produzir há um bom tempo, os 5 pisos estão aqui, é o modelo produzido mesmo para esta formação. Se eu escolher, só vou fechar, só um minuto, vou selecionar aqui o piso 1. Olha o que vai acontecer. O modelo me diz todos os elementos que pertencem a este modelo. Todos os elementos estão selecionados. Se eu selecionar o piso 4, vou tentar reduzir o zoom, ou seja, todos os elementos que pertencem a esse piso aparecem. Ou seja, eu posso entrar em cada detalhe. Eu estava a trabalhar, antes de começar, nos elementos das fundações, conforme poderão ver, as fundações aparecem, ok? Já consegui até atribuir umas 2 ou 3 coisas, mas vou simular aqui na vossa presença uma coisa interessante. Ok? Ou seja, esse aqui é o planeamento. Olha agora o que vai acontecer. No dia 16, vou recuar. Vão ver que alguma coisa mexeu. Certo? Tendo em conta que já atribuí alguns elementos no seu espaço temporal, é por isso que não aparece. Quando passar aquele período, aparecem porque mostra que está executado naquele período, certo? Então, eu vou voltar para trás. Vamos pegar todos os pilares no piso, vou dizer este pilar específico, certo? Tem esse pilar específico, tem a ver com o piso 1. Tem a ver com betão, vou dizer que você é o betão, vou dizer betão em pilar, vou atribuir. Vão ver que vai desaparecer. Viste? Desaparecer completamente. Posso dizer que você é uma parede. A parede, automaticamente o computador localiza aquela parede como um modelo 3D. E vou dizer que não, você como parede vai passar aqui para betão de parede e núcleo. Desapareceu. Por quê? Já está atribuído. E eu posso dizer que essas armaduras todas no modelo, eu posso pegar agora todos os pilares no modelo, vou dizer são os columns, que são os pilares, vou dizer que todos os pilares do modelo, vou tentar pegar entra no pilar número 1. Vão ver que todos os pilares quase vão desaparecer. Assim sucessivamente. E no fim, você pode modelar de facto como é que a estrutura vai ser montada. E a partir daqui, eu posso pôr a grua, posso pôr várias outras coisas e simular de facto o ambiente real da construção. E eu estou a fazer isso a partir da minha casa. Não é preciso trazer grua para poder experimentar, ou seja, consigo experimentar no ambiente de facto visual. E isso também faz para orçamento, posso exportar para Excel, para as pessoas visualizarem para Excel, é com um botão que isso se faz. Então, eu consigo visualizar o modelo sem ter o software de origem, porque é um visualizador, é o meu PDF, consigo analisar todos os elementos. A análise estrutural é uma coisa rápida, tem os detalhes, inclusive se for um profissional em estrutura olhando para o software, não está satisfeita, pode esticar um bocadinho as armaduras só para criar mais um conforto, depois fazer uma notificação. O software aceita isso, ou seja, eu tenho detalhes que se fosse uma forma manual, levaria 1 ano para conseguir chegar a este nível. E se houver um erro, de facto, como poderão ver, vai levar mais um outro ano para corrigir, enquanto nesse ambiente faz-se de uma forma muito autônoma, rápida e segura. E como poderão ver, os detalhes são de facto muito interessantes. E o que eu consegui produzir com isso? Consegui produzir um modelo estruturado e um modelo não estruturado. O que eu consegui produzir? Uma base de dados, planeamento, e lista de quantidades.
E a esse modelo posso acrescentar muito mais coisas, posso acrescentar fotografia, documentos, e-mail, ata de reunião. Ou seja, o modelo de informação é um 3D, mas toda e qualquer outra informação necessária e relevante para as partes interessadas. É isso que eu tinha para si hoje, Mona Lisa. Mais uma vez, obrigado. Outras perguntas e vamos terminar. Muitíssimo obrigada. Eu só queria concluir assim também que na verdade assim dentro da nossa profissão, além de tudo isso, de toda essa eficiência que a gente está falando, a gente trabalha com segurança, a gente trabalha com vidas, a gente trabalha e muitas vezes esse erro dentro de projeto, dentro de execução, gera uma demolição, pode gerar algum acidente de trabalho, então isso vai muito além de só ser um erro de custo, né? Porque a nossa profissão é muito importante, muito séria nesse ponto. Vamos às perguntas. É verdade. Até chamamos, nós na ordem dissemos sempre a engenharia civil, a arquitetura é uma profissão da confiança pública. As nossas obras não podem prejudicar a vida das pessoas. É para ajudar. É para ajudar, é para melhorar. Sim, sim. Vamos para a última pergunta. Depois do software gerar os resultados de armadura, é possível fazer a otimização dos resultados, como, por exemplo, mudar o diâmetro ou redefinir as disposições da armadura? Sim, é possível. O software permite isso, sim, senhor. Ok. Bom, eu estou encantadíssima com a Masterclass, espero vê-la em outras oportunidades. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Pode contar sempre conosco. Muitíssimo obrigado e obrigado a todos que nos assistiram. Lembrando que a Masterclass vai ser disponibilizada depois, a gente está fazendo a gravação. E para essas e qualquer outras informações, acessem nossa página web, que estaremos sempre à disposição de todos e boa noite. Boa noite, Mona. Obrigado. Ok, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.